Hong Jin Yu Jin Num Jen San Pe Ma Ge Sa Dong Po La Ya Tsen Che Gi Nyu Drung Ye Pe Ma Jun Le Je So Dran Kor Du Kan Dro Man Pe Kor Che Che Je So Dan Dro Che Jin Jin Lam Che Je So Song Guru Pe Ma Si Je Hum Hum War Jin Yu Jin Lum Jan San Pe Ma Ge Sar Dong Po La Yat Sen Tre Gi Nyu Drum Ye Pe Ma Jun Ne Je So Dran Kor Du Kan Dro Man Pe Kor Che Je Je So Da Drup Che Jing Je Lab Che Je So So Guru Pe Ma Si Je Hum Hum War Jen Yu Je Num Jen San Pe Ma Ge Sar Dong Po La Yat Sen Che Gi Nyu Drum Ye Pe Ma Jun E Je Su Dran Kor Du Kan Ro Man Pe Kor Che Che Je Su Da Drum Che Jing Je Lam Che Je Su So Guru Pe Ma Si Je Hum Sanjin Chodan Sochi Chodan La Jen Chu Bardo Dangi Chapsu Chi Dangi Jinsu Jipe Sonanchi Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Jenchu Bardo Dani Chapsu Chi Dangi Jinsu Jipe Sonanchi Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Jenchu Bardo Dani Chapsu Chi Dangi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Jenchu Bardo Dangi Chapsu Chi Dangi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinche Sanje Drupasho. Vocês estão me ouvindo bem? Legal. Então a gente vai dar uma olhada. Hoje é um único capítulo do texto que a gente vai olhar. É o capítulo de número 64. Ele é um pouco maior. Ele é maior do que somados os 3 que a gente olhou na semana passada. Mas ele não só é maior em tamanho, mas em densidade também. Porque nesses trechos aqui que ele vai trazer, é como se ele abordasse muita coisa. Até um encontro é quase pouco para ver tudo que ele se propõe a contemplar aqui. Porque é como se ele estivesse trazendo o ápice do caminho espiritual na visão do budismo. Vocês conseguem abrir o texto aí? Esse trechinho? Joia. Quer falar? Sim, sim. Então, ele se chama Atingindo a Base da Natureza Original. Esse é o nome, é o título, né? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente se conecta ao caminho espiritual, a gente lembra daquela imagem que o Lama Santen usa dos blocos, né? A gente vive no bloco 0, aí a gente dá uma derrapada para o bloco -1, que a gente quer matar os seres, assim, exterminar os seres. Aí, de repente a gente desiste, vê que aquilo não é uma boa coisa, daqui a pouco a gente perde a paciência. Então a gente derrapa, escorrega um pouco entre um com o outro ali. Aí aos poucos, aquilo vai ficando um pouco
não é nem monótono a palavra, mas é como se fosse insuficiente, né? A gente fica sem entender muita coisa. Aí começa o bloco 1. O bloco 1, ele conecta com os nossos receptores kármicos de contemplação da impermanência, por exemplo. As coisas mudam repentinamente, né? E sem aviso. E que as coisas, elas têm uma dimensão inconsertável, porque por mais que a gente cuide, aquilo escorrega por dentro da mão da gente, né? E mais que a gente proteja, e que a gente queira isso, que a gente queira aquilo, tá todo mundo buscando uma coisa um pouco particular. A gente não consegue unir de fato as visões, né? Então a gente vai se dando conta dessa incompletude das coisas e que aquilo vai dar onde, afinal, né? Então isso é o início do bloco 1, quando a gente de alguma forma é impactado pela morte, pela doença, pela impermanência, por, enfim, tudo aquilo que a gente aspira encontrar de felicidade e se depara com uma frustração, basicamente, né? E aí a gente começa desse lugar. Isso é o ensinamento das 4 novas verdades. A gente é sensível a isso, porque a gente quer dar certo. A gente quer que as coisas funcionem, né? Como se a gente percebesse que a gente, quando a gente vê as 8 preocupações mundanas, como tem naquele texto da Sadhana, né, dos 8 versos que transformam a mente, a gente tem aquilo dentro. A gente quer ser feliz, não quer sofrer, quer ganhar, não quer perder. A gente vê que a gente pensa, não, agora eu estou budista, eu não tenho isso. Mas é só a gente se ver distraído em alguma coisa, a gente já vê uma aceleração interna para, enfim, conquistar algo, né? Aí essa contemplação ela acontece, mas é como se ela mesma, ela não fosse levar até o final do caminho. Quando a gente encontra esse tipo de informação, esse tipo de ensinamento, aquilo é completo, né? A gente não pensa que está faltando alguma coisa. E se a gente for descobrindo, então, mais detalhes sobre a impermanência, mais detalhes sobre a insatisfatoriedade, sobre ah, o aspecto inconsertável das coisas, o aspecto de desarmonia que acaba acontecendo e de que as coisas se juntam, daqui a pouco as coisas se separam e assim por diante. Isso parece que é o ensinamento espiritual completo, mas não é, porque aquilo já é uma reflexão muito profunda sobre a situação da gente e de como que as nossas emoções elas flutuam ali dentro, mas é como se a gente não tivesse, na verdade, começado um caminho mesmo. A gente está numa etapa de diagnóstico, que ela é crucial, porque quanto mais apurado for o diagnóstico, mais preciso consegue ser o tratamento, né? Mas aos poucos, o próprio isso dentro do budismo é explicado dos 3 giros da roda do Dharma, né? Então tem esse giro. Por que que é giro? Porque a gente encontra os ensinamentos dessa abordagem que dizem respeito à experiência da roda da vida e a gente tem a sensação que a nossa vida gira por completo. Ela dá um giro de 180 graus, porque a gente agora tem um olho que fica olhando para cada experiência e agora consegue entender melhor como que elas acontecem. A gente agora tem ferramentas para ressignificar o nosso passado. A gente consegue interpretar as coisas que acontecem com a gente. A gente consegue se dar conta das coisas que acontecem com as pessoas que se aproximam da gente. A gente está vendo uma televisão, a gente está vendo uma notícia no celular, alguma coisa, a gente está agora vendo, olha os reinos aqui, olha os semideuses ali, a gente agora tem linguagem, né? A gente não tinha. Linguagem é muito importante. Então esse é o giro, o primeiro giro da roda do Dharma, como se a gente tivesse agora uma linguagem que a gente olha tudo. Mas aí vem o segundo giro da roda do Dharma, é tipo um parafuso que a gente dá um giro nele, só que quando a gente dá esse giro, a experiência da realidade ela muda por completo. Uma única volta que a gente dá. Esse parafuso tem 3 voltas. A segunda volta que a gente dá, a gente atravessa um portal e tudo então é visto com mais profundidade ainda. Não é que a gente abandona o que a gente estava vendo, mas a gente agora consegue ver as mesmas coisas de um outro olhar.
aí as mesmas coisas já não são mais as mesmas coisas, elas são outras. Nesse segundo giro, o Buda agora ele começa a convidar a gente a pegar essas experiências de felicidade, sofrimento, alegria, tristeza, ganho e perda e assim por diante. Aí ele convida a gente a olhar com muita profundidade e começar a fazer algumas perguntas mais profundas, do tipo: mas isso aqui existe independente de mim? Será que isso não é uma construção da minha mente? Será que isso não são os meus olhos? Será que isso, no fundo, não é vacuidade? Será que isso não é a minha mente apenas, de uma forma luminosa, construindo isso sem base? Portanto, é vazio? Isso é o segundo giro da roda do Dharma. Só que essa volta, ela não diz respeito apenas a gente seguir com as mesmas, ah, os mesmos modos de lidar com a realidade. É como se essas perguntas elas passam então a infiltrar todos os lados que a gente começa a olhar e se relacionar. Então, o segundo giro da roda do Dharma é muito importante. Ele vai explicar a vacuidade, ele vai é como se pegasse as coisas que a gente já está olhando, que a gente está lidando, e a gente dá uma volta a mais, gira uma volta a mais aquilo, te vê mais além. Então a gente agora se contempla em coemergência, né? A gente contempla que aquilo é inseparável de mim. A pessoa que está do meu lado não está vendo aquilo. Eu mesmo, há 2 dias atrás, não estava vendo o que eu estou vendo agora. E eu sei que o que eu estou vendo agora, eu não consigo sustentar. Por mais teimoso que eu seja, eu sei que aquilo vai girar. É só eu entrar no Instagram, ver uma foto disso, é só eu receber uma mensagem, é só eu começar a lembrar do que aquela pessoa fez, eu sei que eu vou perder. A gente sabe que não tem muita estabilidade naquilo. Então, segundo o giro da roda do Dharma, ele é profundo, porque ele vai nos apertar para praticar. Então, isso é muito profundo. Só que o terceiro giro, o Buda vem e a gente pensa, bom, acabou, mas não acabou. Vem o terceiro giro da roda do Dharma, que ele já aperta aquilo uma última vez, assim, dá uma última volta. E essa última volta, que aparentemente parece que já era impossível de ser dada, o Buda começa então a colocar como se fosse o ponto central do caminho, o repousar nessa natureza livre, que dá origem às experiências todas. E isso se torna então como se fosse o norte da prática de cada um. Então, aquilo que começou no bloco 0, -1, ou tentando entender por que que a tal pessoa foi embora, por que que isso aqui eu faço força e isso não dá certo, por que que a vida é assim, quando a gente começa de um lugar desses, agora a gente está olhando uma coisa aparentemente improvável, né? E não tem paralelo com os objetivos do mundo, da vida, né? Que é o que aqui o Musa Soseki vai chamar de atingindo a base da natureza original. Então, se no texto ele está fazendo essas perguntas, é porque, de alguma forma, essas voltas ele já deu com os trechos anteriores, ou a prática de cada um já foi dando essas voltas, né? O que é interessante é que essas voltas elas não são dadas em bloco, no sentido que a gente então chegou, passou de fase, assim, né? Tipo videogame, a gente passou de fase e não joga mais a fase 1. Não, a gente gira a volta aquela, mas daqui a pouco aquilo desvira, sem que a gente tenha feito qualquer coisa. Então a gente vira a volta do Dharma para alguma situação da vida, mas tem outra situação da vida que aquilo está emperrado, assim, não adianta lubrificar, não adianta, aquilo não está rangendo, né? Empenou. Então a gente vai vendo que é um mosaico, né? Muito complexo. As estruturas kármicas elas vão indo no seu tempo. Mas ainda assim, é como se aqui ele estivesse convidando a gente a pelo menos ter um vislumbre do que é que pode estar presente de uma forma ainda mais profunda naquilo que a gente já tem olhado, que é a gente tomar essa contemplação de atingir a base da natureza original como foco, né? É muito bonita a forma como ele apresenta isso, né? Então, isso é o contexto do texto de hoje, né? Então, a pergunta que é feita a ele pelo imperador do Japão, que era um dos principais discípulos dele,
é assim, se a natureza original não pode ser encontrada, ou seja, esse aspecto muito profundo não pode ser encontrado nem nas formas mundanas e nem nos princípios supramundanos, é como se fosse num mundo etéreo dos espíritos, né, alguma coisa assim, como que é possível atingi-la, essa natureza original, a natureza da mente, essa natureza que está além de vida e morte? E a resposta dele é muito bonita. É uma resposta longa, né? Então ele diz assim: essa sua preocupação de atingir a natureza original sem conseguir encontrar ela nas formas, ela é muito comum entre as pessoas que desejam praticar o Zen. O Zen aqui seria o Dharma como um todo, não é exclusivo do Zen. Isso no budismo tibetano também é assim, em outras linhagens também é assim, né? Aqui é o Dharma que ele está falando, né? Essa preocupação, que é muito comum entre as pessoas que desejam praticar o Dharma, a gente poderia ressignificar isso, ela é baseada numa compreensão inadequada daquilo que o termo natureza original significa. Lama Santen usa a natureza primordial, é um termo mais comum no budismo tibetano, mas é a mesma coisa. Por exemplo, ele diz: se a natureza original fosse descrita para você como algo semelhante a uma arte mundana, você naturalmente se perguntaria se você seria talentoso bastante para aprendê-la. Então, como se fosse uma peça de teatro, como se fosse uma pintura, como se fosse uma música, a gente começa a se perguntar, mas será que eu consigo aprender isso? Consigo dar um jeito? Se a natureza original fosse descrita como uma doutrina transcendental, você se preocuparia se você seria inteligente o bastante para compreendê-la. Uma coisa hermética, dos seres elevados, das montanhas, e que aquilo tem muito simbolismo. E se você não encontrar um xamã, um guru muito especial, você não vai ter a revelação desse caminho, que é muito profundo e é só para os seres especiais. Aí a gente também fica achando, bah, então não dá, né? Eu não nasci para isso. Porém, tendo ouvido que a natureza original, ela não tem relação nem com o mundano, nem com o supramundano, não há sentido em se perguntar como atingi-la. O mundano seria assim, ela não está dentro da visão comum das coisas, de desejo e apego dos 6 reinos. Isso é o mundano. Mas também não está no mundo descolado aqui desse samsara, um mundo puro, nós somos aqui os impuros. Ela não se enquadra. Essa visão da realidade, ela não se enquadra nisso. Mas ele usa uns exemplos que eu acho muito legais. O primeiro deles é esse aqui. Atingir a base da natureza original não é como viajar do interior para a capital. Como se a gente fosse uns caipiras, aspirando então ir para a capital, que é o centro de tudo, e lá estão as pessoas realmente modernas e as pessoas, enfim, descoladas que estão sabendo tudo e a gente está aqui sempre um pouco atrasado, né? Não é como fazer uma viagem do interior para a capital. Ou do Japão para a China, que é o que tinha na época, né? Japão para a China. Pelo contrário, esse exemplo aqui é muito bom. É simplesmente como se você tivesse adormecido na sua casa, sonhando que você está suportando os sofrimentos do inferno, ou desfrutando os prazeres do paraíso. E então, um amigo que não está dormindo lhe dissesse: esse amigo que não está dormindo é o mestre, é o Buda. Esse é o amigo que não está dormindo. Por isso que se a gente não tem um mestre, não tem um guru, não tem o Buda, é muito difícil, não tem como. Porque a gente precisa de alguém que está meio fora daquele sonho. Aí vem o Buda, o mestre que não está dormindo, e diz: olha, o inferno, no meio do sonho da gente, vocês vejam que, que compaixão. O inferno, o paraíso que você está vendo, não são nada além de ilusões nos seus sonhos. Na sua casa, de verdade, nenhum deles existe do jeito que você está vendo. Eles não estão lá.
Isso é o ensinamento que nos é oferecido, né? Eles vão dizer isso para nós. Agora, se ao ouvir essas palavras, você continuasse a acreditar que os eventos nos seus sonhos são reais, você não daria atenção ao seu amigo. Amigo espiritual, vamos dizer assim. Não é porque esses aqui são reais. A gente não daria atenção. Ao invés disso, você continuaria a tentar escapar dos seus sofrimentos de sonho e a prolongar os seus prazeres de sonho. Isso aqui é uma analogia com todo o samsara, né? Todo o samsara cabe aqui dentro. Ela é muito curta, mas ela representa isso, né? Aí ele continua. Então ele diz assim: dessa forma, você permaneceria sob a influência das suas experiências oníricas e nunca despertaria para a natureza original. Ainda que nos seus sonhos um bom professor o convencesse de que você possui uma casa pacífica, você ainda permaneceria dentro do âmbito do sonho, incapaz de abrir mão do que você experimenta ali. Então isso aqui é muito profundo, porque, vamos supor, aí o mestre vem, o Buda vem, alguém que está acordado daquele sonho e diz, nos oferece então um ensinamento, uma instrução de uma casa mais pacífica para a gente morar. Isso aqui a gente pode também interpretar como sendo shamatha, né? Ou sendo o caminho da meditação em silêncio, como a gente aspira, porque não é sobre acordar, é sobre ter um sonho mais pacífico. Então a gente tem um sonho mais calmo, parece que é suficiente, mas a gente segue sonhando. Um sonho pacífico, mas segue sendo um sonho. Isso que é um pouco chocante, né? Mas, enfim, isso é o que a gente precisa também. É mais um sonho mais pacífico é melhor, com certeza. Mas ainda assim, a gente pode se tornar incapaz de abrir mão do sonho que a gente tiver, porque justamente ele é pacífico e ele é muito bom, porque ele é do bem. É muito desafiador. Mas enfim, vamos supor que assim, de alguma forma, a gente talvez pergunte ao professor para chegar a essa casa que a gente possui e que a gente não está conseguindo reconhecer. É sobre reconhecimento. A gente não consegue reconhecer essa casa. Aí a gente começa então a perguntar o que que a gente precisa fazer. E é sempre umas coisas muito heróicas, do tipo, bom, será que eu chegaria nessa casa ao escalar essas montanhas e cruzar os rios além delas, dessas montanhas? Ou eu deveria aprender a voar, então a cruzar as montanhas e os rios pelo ar? Aí aqui são as diferentes práticas com esforço que a gente vai imaginar que a gente vai precisar fazer para conseguir acordar do sonho. Ou então as nossas perguntas são um pouco diferentes. A gente começa a se perguntar: e essa minha casa? Ela é parte do mundo natural ou ela está separada dele? Eu devo considerar as montanhas, os rios, a terra como sendo essa casa, exatamente como elas são? Essas perguntas surgem porque você ainda não despertou do âmbito do sonho. Então essa imagem da gente estar perdido dentro da própria casa, como uma criança pequena que se descola da mãe, do pai, e então se desespera, é uma das imagens mais usadas pelo Buda para descrever a experiência dessa visão profunda das coisas, só que da forma como a gente acaba experimentando, né? Então, esse exemplo ele é ótimo, porque é como se cada um de nós tivesse perdido dentro da própria casa, porque a gente não consegue reconhecer isso, né? A própria casa é a natureza da mente. A gente não está em outro lugar, né? Aí ele vai, mas ele segue, ele vai resolver isso. Ele vai dizer assim: bom, mas no entanto, ainda que você não tenha despertado desse sonho, se você compreender que tudo o que você vê são apenas imagens de um sonho, e assim puder ver, embora cego, e ouvir, embora surdo,
e não der origem a nenhum pensamento de escolha ou de discriminação, então você será basicamente igual a uma pessoa que despertou. Isso aqui é um pouco paradoxal, né? Como que a pessoa vai ver, embora cega? Porque aqui é o fato de que esse olhar é um olhar de reconhecer que a gente, quando olha para as coisas, a gente não vê as coisas, a gente vê a nossa mente nas coisas. A gente não precisa de um olho para ver, né? E o som também, essa imagem que o Lama tanto usa, que a gente, quando ouve as coisas, a gente, na verdade, ouve o significado que a gente já tem dentro. A gente não consegue, a gente não pega o som, a gente coemergentemente imputa um significado nas coisas, né? Ah, mas essa música... Bom, aqui no Caminho do Meio tem um pessoal que vende batata, tem um pessoal que compra ferro velho, tem um pessoal que vende gás, aí as musiquinhas, aí eles ficam passando as musiquinhas sertanejas, aí parece jingle de campanha eleitoral que aquilo gruda. Eu tô ouvindo agora aqui. Mas aí é isso, eu já não tô ouvindo a música, eu tô ouvindo, bom, a batata tá cara, a batata tá barata, a batata. A gente começa a ouvir outras coisas, né? A gente não ouve mais a música. Então você será basicamente igual a uma pessoa que despertou. Aí ele usa uma expressão que é sensacional. Ele diz assim: você será alguém que alcançou a fé no reino da realidade. Ah, isso aqui eu achei tão incrível. É como se a gente não tivesse fé no reino da realidade. Tão impressionante essa expressão que ele usa, né? Porque isso aqui é muito parecido com o que a Lama Elizabeth vai chamar de lógica da fé, né? Que é o fato de que a gente, quando olha para as coisas, a gente não vê as coisas. Então a gente não tem uma fé verdadeira nas coisas. Não é assim uma fé no reino de Deus, como se fosse um reino separado daqui de nós, o reino dos céus, um reino separado. Não, é uma fé na natureza da realidade. Então a nossa fé, ela sempre é abalada, porque a gente vê o que não está ali, sempre, né? Aí como o que a gente vê não está ali, quando de fato a gente se dá conta que aquilo nunca teve ali, a gente perde a fé nas coisas, a gente perde a conexão, a gente perde a conexão realmente na fé. Aí ele vai dizer que a experiência de estar desperto é ter a fé no reino da realidade. Achei bonito. Aí ele fala, o Buda Dharma é similar a isso. Na natureza original não há traços de sagrado e de mundano, e não há os domínios de pureza ou de corrupção. É apenas porque o sonho da consciência condicionada pelo karma surge pela ação da ignorância que os reinos de puro e de impuro, eles surgem em meio à ausência de forma, e que as distinções entre sagrado e mundano são percebidas em meio ao não condicionado. Ou seja, a gente olha para a expressão natureza original e pensa, ela é profundamente espiritual. Ela é sagrada, mas ela não é sagrada. E ela também não é mundana. É simplesmente a profundidade das coisas que a gente já se relaciona. A mesa, o copo, não importa. Já está presente. Então, se a gente olha como uma forma excessivamente sagrada, aquilo, a gente se coloca distante, separado daquilo. E a gente também começa a pensar que tem coisas que a gente pensa, que a gente faz, que a natureza primordial não poderia estar ali dentro, porque são impuras. Então aqui é como se essas construções muito íntimas que a gente tem de certo, de errado, de impuro, de puro, elas não coubessem mais, né? Elas não funcionem mais. Se nós nos considerarmos deludidos, nós corremos de um lado para o outro buscando fama e riqueza, e somos tomados pela dor se nós falhamos em encontrá-las. Se nos considerarmos sábios, nos tornamos arrogantes e menosprezamos todas as outras pessoas. Aí são dois extremos, né? Se a gente se considera deludido, a gente corre de um lado para o outro. Aí a gente se dá mal. Só que se a gente se considera sábio, espiritualizado, a gente se torna arrogante. Daí a gente menospreza as pessoas. Então não é nenhum extremo nem outro.
Enganados por essas visões perversas, nós não temos fé na natureza original. Em outras palavras, o falso domínio do mundo dos sonhos confundiu as nossas mentes, de forma que nós não somos capazes de aceitar o reino da realidade. Aceitar o reino da realidade é ver o Sutra do Coração, né? Forma é vazio, vazio é forma, é sobre isso que ele está falando. Não aceita a realidade, né? De uma forma profunda. Um pouco isso que ele está dizendo. Aí aceitar o reino da realidade é mergulhar nisso, né? Ocasionalmente, em meio a tudo isso, há pessoas de capacidades superiores que, embora elas reconheçam que noções como sagrado e mundano, puro e corrompido, elas não são nada além de formas efêmeras que flutuam na consciência kármica e que nenhuma dessas coisas existe na natureza original, essas pessoas, que embora elas tenham essa compreensão, elas são suscetíveis, a despeito disso, de serem enganadas pelas aparências ilusórias, porque elas ainda não atingiram o grande despertar. Elas têm um insight, mas elas ainda assim, aquele insight, ele é insuficiente. Isso é muito comovente, né? Porque a gente pensa, bom, a pessoa teve um insight, ou ela tem aquele insight e ela está salva. Não, ela não está salva. Não tem isso. Então, são suscetíveis, a despeito disso, a serem enganadas pelas aparências ilusórias, porque elas não completaram o tratamento, não completaram o caminho. É complicado. Então, a gente tem que ter compaixão, né? Por a gente, por os praticantes todos, que não é fácil. Uma vez que ainda não abandonaram os apegos ao eu, que fazem com que vejam a si mesmas como seres deludidos, elas almejam a iluminação. Algumas têm a aspiração de obter eloquência e poderes sobrenaturais. Aí elas terminam discutindo quais métodos de treinamento são os corretos e julgando quem é melhor do que quem no Mondô. O Mondô aqui seria um debate, né? Um debate que tem entre os praticantes. Como um homem sonhando, que embora tenham consciência de que tudo nos seus sonhos é em si mesmo um sonho, eles não conseguem parar de falar em certo e errado, ganho e perda. É como se aquilo seguisse operando por trás dos olhos, ainda que a gente veja, aquilo não cessou de verdade, né? Então isso ocorre porque eles não despertaram do âmbito do sonho e estão, portanto, envolvidas no mundo criado por ele. Como se desse conta do sonho, mas aquilo não é suficiente para acordar de fato. As pessoas com as capacidades mais elevadas, ainda que não tenham experimentado a grande iluminação, elas percebem claramente que todos os cálculos que envolvem eu e o outro, o corpo e a mente, eles não são nada além da operação deludida da consciência kármica. E, portanto, eles não desdenham da transmigração e eles não buscam emancipação. Vocês vejam que isso aqui é como se ele estivesse falando dos estágios progressivos de amadurecimento da visão da natureza da realidade. Então, por exemplo, ainda que quando a visão possa ser experimentada e se tem essa consciência de que as coisas são como um sonho, a gente não vai mais desdenhar da transmigração, a gente não vai mais criticar as transmigrações, seja na gente, seja nos outros. É como se uma dimensão julgadora nossa, ela ou desaparece ou ela afrouxa. Isso já é muita coisa. Eles também não buscam a emancipação, não tem mais uma sensação de que precisa se livrar, eu preciso me livrar de alguma coisa, do samsara, de um karma ou de alguma coisa. Aqueles que veem as coisas dessa forma são pessoas de verdadeiro insight. No entanto, elas também correm no erro, se permanecerem satisfeitas com esse insight. Vocês vejam que sutil que é isso aqui.
Porque a pessoa tem esse insight e ela pode dizer, beleza, olha onde eu cheguei. Esse insight não é bom, é assim, e é insuficiente. Porque o insight não está residente, ele não transformou a visão por completo. Então, aquele insight, ele repentinamente ele pode evaporar. Quando alguma coisa da vida surge de uma forma inesperada e a pessoa é arrastada. O caminho é muito interessante, porque o caminho ele é completamente imprevisível e ele não é uma linha reta, né? Ele é uma experiência de bate e volta infinita, assim, né? Bate e volta. Ele não é uma coisa reta, de jeito nenhum. Um pouco a pessoa vê, um pouco a pessoa é atropelada. Aí porque a pessoa é atropelada, ela vê mais um pouco. Aí o que ela vê mais um pouco, ela é atropelada de novo. E é assim sucessivamente. Aí pensa, e a pessoa corre, a pessoa tem um insight maravilhoso, mas ela permanece satisfeita com o insight. É complicado. O Sutra da Completa Iluminação diz. Vocês vejam que interessante essa contemplação aqui que ele oferece. Essas pessoas tomam os 4 grandes elementos, terra, água, fogo e ar, como atributos dos seus corpos. Então isso aqui é muito profundo, porque como que é a gente contemplar terra, água, fogo e ar para além de uma dimensão pessoal de um corpo que eu sinto como meu? Como contemplar isso para além de uma sensação de que aquilo é o meu corpo, a terra, como se aquilo fosse eu, né? Como ultrapassar isso, como sendo um atributo pessoal? E as impressões dos 6 sentidos como atributos das suas mentes. Muito sutil. Olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, mente. Mas mais do que isso, aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Então, aparência, isso não é o meu olho, isso é a minha mente. O som não é o meu ouvido, é a minha mente. Então, a gente tem uma sensação de identificação de existência. E isso é o que nos amarra, por incrível que pareça. Aí ele diz, isso é como um olho enfermo que vê flores no céu, onde só tem o céu, ou uma segunda lua. A pessoa olha, tem 2. É por causa disso que os seres permanecem distraidamente presos no reino samsárico. É por isso que é chamado de ignorância. Essa ignorância, ela não possui uma substância verdadeira que a gente possa encontrar, né? É como um homem que surge num sonho. O homem, ele possui realidade no sonho. Só que quando o sonhador desperta, esse homem de sonho, ele deixa de existir. E é só isso. Aí ele diz, o Surangama Sutra diz, a natureza sutil é perfeitamente límpida e está além de todos os nomes e formas. Desde o início, nem o mundo, nem os seres sencientes existem. Todos os Sutras Mahayana falam da mesma forma. Por que então vocês não acreditam nisso? Aqui ele já estava brabo. Esgotam a si mesmos, perambulando por toda parte numa busca externa. Tipo, como é que a gente não entende isso, né? E fica buscando fora alguma coisa de uma forma, de uma maneira infinita, né? Então a gente fica procurando em algum lugar. Esse procurar em algum lugar é a minha mente que eu vou procurar. Da mesma forma que a gente fica procurando sonhos, aspirações, realizações, desejos e assim por diante, a gente toma esse processo por dentro do caminho de encontrar os samadhis e de encontrar as realizações e de encontrar a natureza de Buda. E assim vai. E isso ele vai dizer que é como alguém que se esgota porque fica perambulando infinitamente, porque ainda que encontre, é como se aquilo fosse um pouco oco por dentro, né? Aí tu vai abrir, tu pensa, encontrei, consegui pegar, aí tu vai abrir e aquilo não era bem assim dentro. Já tinha um pouco desaparecido.
Aí ele diz, embora as pessoas comuns sejam incapazes de prever as reviravoltas do destino, isso é interessante, porque quando a gente vai ver as biografias dos mestres tibetanos, eles sabiam que a coisa ia ficar feia. Eles sabiam. Então é um tipo de onisciência que vai surgir com a prática, né? Então, as pessoas comuns que são incapazes de prever as reviravoltas do destino, elas confiam nas profecias de videntes e adivinhos. Mapa astral, né? Por aí vai. E aí, se elas agirem de acordo com essas profecias, elas podem ter oportunidades de se beneficiar. A pessoa pensa, pá, eu tô num trânsito agora horrível, né? Eu vou ficar bem quietinho, depois que Netuno, Plutão passarem, aí eu me mexo, mas até lá eu vou ficar aqui que ninguém tá me vendo, né? Uhum. De forma similar, embora a natureza original seja imanente em todas as pessoas, aqueles que não a compreendem permanecem sem a consciência da sua presença, ainda que a utilizem todos os dias. Eu acho essa frase sensacional. Porque a gente fica buscando uma coisa espiritual super profunda, né? Lá no fundo do silêncio imóvel da meditação, em lótus completo. Aí ele diz, bom, não importa se vocês estão vendo, se vocês não estão vendo, vocês estão usando isso. É muito o que o Lama Santen fala, né? A gente está utilizando isso todos os dias. A gente já está usando, né? Como é que a gente se dá conta? É mais sobre se dar conta do que sobre alcançar alguma coisa. Como se dar conta? A gente já está utilizando. Por esse motivo, os Budas e patriarcas, na sua grande compaixão, a indicaram para nós com um cuidado meticuloso. Isso é impressionante, porque a ponto de surgirem linhagens, transmissões, templos, textos, muita complexidade, práticas, sadhanas, iniciações, mantras e assim vai, né? Um cuidado muito meticuloso. Muitas classes de ensinamentos. Mesmo que as nossas raízes kármicas, superficiais, nos impeçam de perceber diretamente a natureza original, se nós tivermos fé nos ensinamentos dos Budas, dos patriarcas, assim como nós acreditamos nas palavras dos oráculos, e se nós nos aplicarmos na prática desses ensinamentos, como é que aquilo não ia dar certo, não vai dar certo? Como não iríamos nos beneficiar? Como que isso não iria funcionar, né? Então, tem muita coisa interessante aqui nesse atingindo a base da natureza original. A gente vai ver só esse trecho aqui, porque ele já tem muita informação e o capítulo seguinte, que é o 65, ele é tipo esse, assim, né? Ele é grande e denso também, né? Então a gente deixa para a semana que vem, próximo, né? Porque esse aqui já dá bastante coisa o que pensar, né? Então, esse aqui é interessante da gente olhar e da gente ler e retornar esses trechos de tanto em tanto, né? Porque é como se ele explodisse um pouco assim as bolhas comuns com que a gente olha para a prática, né? Para o caminho como um todo, e ele olha aquilo de um outro ângulo, né? Muito mais amplo e arejado. Então é interessante a gente, sempre que der, reler, né? Uns trechos desses assim, isso é muito legal. Ele não chega a ser necessariamente um texto que nos diga faça isso, faça aquilo, mas é como se ele oferecesse uma conversa, né? Um panorama mais amplo
Eles giram uma volta completa aquilo, né? Então a gente agora tem coisas para pensar ali dentro, né? Para contemplar. Por favor, Francisco. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, pessoal. Quando ele fala de desdenhar a transmigração, é, é, tem alguma relação com vacuidade mal-humorada? Tem uma crítica também, por exemplo, tem os tibetanos, o ensinamento dos bardos, né? Eles vão sempre recomendar que a pessoa evite fazer muitas transmigrações, né? Naqueles 14 conselhos do Lama a gente vai lembrar disso, né? Porque as transmigrações, elas são movimentos grandes que elas sequestram um pouco o nosso tempo de vida, às vezes por um período longo, né? Vamos dizer, de alguns anos, assim, né? Sei lá, a pessoa vai morar num outro país, assim, ela decide se desconectar de tudo e vazar para uma outra realidade. Aquilo é uma transição que leva um tempo, a pessoa vai ter que aprender o idioma, vai ter que morar no país e descobrir como é que o ar é diferente, a comida é diferente, os costumes, até a pessoa se aterrissar lá, aquilo pode levar uns anos, né? E aí pode ser que depois de uns anos a pessoa fazendo força lá dentro não era aquilo que ela queria. Aí ela quer voltar. Aí ela quer voltar, ela volta. Mas isso é uma coisa que não é do dia para a noite. Isso vai mais um tempo também. Quando tu vê, foram 10 anos, às vezes. Aí se a gente olha a duração média da vida, a gente não consegue fazer muitas dessas ao longo de um tempo de vida. E durante esses processos muito intensos, aquilo às vezes sequestra nossa energia que a gente não consegue estar ocupado com outras coisas, como por exemplo, contemplar um texto como esse. Porque a gente tem demandas muito urgentes, né? Que estão assim, que a gente tem que resolver. Senão a gente não dorme, a gente não come, a gente não vive, a gente tem uma série de coisas, né? Então pode ser que a gente pegue uma coisa dessas e fique muito sério. Aí a gente agora ganhou um critério interno que a gente vai passar a julgar os seres. A gente, o fulano ali quer transmigrar. Coitado, mal sabe ele, vai perder tempo. Eu não, eu vou ficar aqui parado, eu não perco tempo. Eu fico aqui, então eu estou indo bem. Então começa a surgir um samsara desses, entende? Então tem uma espécie de desdém da transmigração, uma crítica à transmigração, vamos dizer, né? Então aqui não diz respeito, aqui é como se estivesse olhando de uma forma muito mais profunda, sabe? A gente não está julgando, acho que a questão básica ali é o julgamento, a gente não está preso ao julgamento, né? Então isso é uma coisa que nos alivia muito, né? Não está preso ao julgamento, porque ali, se está certo, se está errado, é muito improvável que a gente descubra. Aí os tibetanos, eles contam umas histórias muito impressionantes, assim, por exemplo, uma pessoa, eu não me lembro agora exatos detalhes, assim, mas é mais ou menos assim, a pessoa foi e saiu atrasada, ou a pessoa era muito esquecida, e aí ela tinha que fazer uma certa coisa num certo lugar e ela não fez. Mas aquilo foi o que salvou a pessoa, porque ela não foi naquele lugar e deu tudo errado, e porque ela então não foi, ela encontrou uma outra pessoa que aí gerou um mérito enorme e aquilo deu numa outra direção, sabe? Então esses encontros e desencontros, eles são completamente imprevisíveis, improváveis. E aí a explicação da transmigração não resolve muito. Legal. Estão vendo de um outro jeito, né? Então, às vezes, uma transmigração dessas pode conter descobertas para a pessoa, né? A gente não sabe como dizer de antemão, a gente não tem como julgar, né? É muito melhor não julgar. Então, aquilo eles oferecem como um conselho, mas no fundo, é, o karma é que vai um pouco conduzir o processo, né? Não dá para generalizar, né? Não dá para julgar. A gente perde muito tempo fazendo isso, né? Obrigado.
Oi, Vânia. Oi, Henrique, boa noite. Oi. Ih, teu microfone fechou. Opa, Agora abriu. que veio aqui para mim agora, que surgiu, é a questão da fé, né? Da fé nos ensinamentos, assim. Que Uhum, essa é uma questão pessoal que sempre surge para mim. Quando eu ouço os ensinamentos, tem algo em mim que, que acredita, que tem fé, que que a realidade é como o Buda está colocando. E eu não questiono muito isso, assim, porque eu questiono, né? Eu não tenho realização, então, é claro, mas não tem um questionamento muito profundo disso. Então, parece que aquela fé, ela tá ali, ela simplesmente tá, né? Tô fazendo ainda do jeito que dá o caminho, mas parece que é aquela sensação de encontro, né? Do caminho, assim, é por aqui. Então, quando eu penso nesse lugar, na originação, na natureza primordial, na natureza original, quer dizer, a gente, a gente ouve esses ensinamentos, a gente não tem a realização disso, mas tem algo que uhum. faz querer realizar isso, né, de alguma maneira. Talvez seja esse, não sei se até esse é né, essa angústia que ele está falando, que talvez a gente quer saber como é que a gente faz isso. Mas a questão da fé. Então, eu não tenho muitas dúvidas de que eu quero seguir esse caminho. E aí, às vezes a gente sempre ouve, né, os mestres, o lama, né, que na verdade não é essa fé, não é uma fé cega que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter uma fé embasada, não sei como Uhum. que eu explico isso. Mas aí às vezes a minha questão é, essa fé, ela vai surgir como uma fé, corre o risco de ser uma fé cega, né? E, e eu não questiono muito o caminho? Ou será que eu estou interpretando isso errado? Na verdade, eu questiono o caminho, mas eu estou entendendo que essa fé que eu sinto, que brota de maneira natural, pode ser uma fé cega. Então, não É sei que se a foi fé muito claro, cega, não estou sabendo formular muito bem a pergunta. se tu olha a fé cega, as experiências que a gente tem de fé cega, elas um sinônimo, um, um diagnóstico, não sei nem a palavra, mas um sintoma. Um sintoma da fé cega é o fundamentalismo. Então, se a gente, o fundamentalismo é uma região nossa de intransigência, em que a gente percebe, localiza e diz, bom, isso é assim. E aí, automaticamente, qualquer outra visão está errada. E aí a gente vai se fechando, né? Agora, se a experiência do contato com essa fé que você fala, ela nos mantém abertos, então isso é simplesmente isso que a gente tem que fazer. O problema é o fundamentalismo. Pode surgir um fundamentalismo budista, porque não diz respeito ao budismo, né? Diz respeito à mente de apego. A contemplação que ele oferece para nós é a contemplação da mente de apego, que não diz respeito às tradições, né? É a mente de apego. Agora, se essa fé, ela, do contato com os ensinamentos, a gente sente que a gente vai ficando com a mente mais aberta e mais interessada também em como é que os outros estão vendo o que eles estão vendo, com menos julgamento, né? Com mais apreciação, e a gente vai descobrindo assim profundidade, beleza em coisas que a gente talvez não desse muita bola antes, né? Então isso é um sinônimo de que a fé está nos colocando numa posição mais aberta. Isso é melhor, né? Que é esse é o argumento que nesse Lógica da Fé, a Lama Elizabeth ela usa, né? Que é o fundamentalismo.
Ela vai explicando como que o fundamentalismo vai surgindo por dentro da estreiteza da visão, que é a experiência da fé cega, né? Da fé fundamentalista, que não é a experiência do ensinamento do Buda, né? O Buda nunca ensinou sobre isso. Tá ótimo. Ajudou bastante. Eu acho que eles tinham essa coisa, uma abordagem muito acadêmica também, né? De algumas tradições tibetanas em que esse aspecto do debate, da lógica, era muito enfatizado, né? Então a gente tem isso, porque nenhum de nós toma o budismo de uma forma assim cega, né? Eu imagino, né? A gente desconfiado, né? Acho que todo mundo, quando chegou num centro budista primeira vez e viu as pessoas fazendo prostração, pensou que essa galera fanática, né? Eu, primeira vez que eu vi o pessoal fazendo prostração, pensei, meu, que fanatismo é esse agora, né? As pessoas se jogam no chão, eu não vou fazer isso. Então, no início, a gente é super desconfiado, né? Que galera estranha, eles ficam falando de astrologia, não é sobre budismo agora, eles ficam falando de astrologia, né? Que gente estranha, né? Aí começa a falar karma, como é que é isso, né? Então, eu acho que todo mundo tem uma sensação que vai indo assim, pelas beiradas, né? Então a gente talvez não tenha essa sensação crítica, porque a gente talvez não está fazendo de um jeito, vamos dizer, acadêmico, né? Mas a gente está fazendo aquilo, né? E o que é muito interessante é que precisa de tempo para isso amadurecer dentro, né? Porque aí a gente vai se deparando com a impermanência de regiões kármicas nossas, impermanências de regiões kármicas externas, assim, que a gente vai percebendo. E aí devagar a gente vai vendo, nossa, mas o budismo não falha, né? Olha que coisa interessante. Aí isso já é também uma experiência de uma fé aberta que vai surgindo nos ensinamentos, né? Exato. Nossa, ajudou bem. Legal. Obrigada. Obrigado, Vânia. Elogia também não. Tá bem. Pois é. Oi, Henrique. Oi, Boa pessoal. noite. Boa noite. Então, vamos ver se eu consigo formular essa pergunta, mas assim, nesse texto me veio muito aquela imagem, né, do Buda de que somos seres de sonho, vivendo uma vida de sonhos, né? Uhum. Enfim, mas assim, eu queria colocar duas dificuldades que eu sinto nisso na vida prática, né? Porque Uhum. acho que, teoricamente, beleza, assim, sabe? Cognitivamente ou até nas práticas, assim, eu acho que a gente consegue entender e perceber, né? Essa, essa, esse aspecto onírico, assim, da nossa realidade, né? Uhum. Mas, assim, a primeira dificuldade é essa questão da vacuidade bem-humorada ou mal-humorada, sabe? Porque acho que a gente tem uma... É fácil escorregar para mal-humorada, né? Eu Uhum. acho, Uhum. né? Uhum. Uhum. Difícil, assim, a gente ter essa visão de que a realidade, essa realidade de sonho é vazia, né? E luminosa, né? O luminoso eu acho mais difícil na prática, né? Mas, enfim, o que eu acho, para mim, assim, o que eu acho mais difícil disso é que, assim, a gente se relaciona com pessoas que, na sua grande maioria, acreditam que o samsara é uma coisa muito concreta, né? Uma coisa que tem solidez, assim, né? E na medida que a maioria das pessoas que a gente se relaciona veem a realidade dessa forma, né?
é muito difícil, assim, por exemplo, uma pessoa está com problema contigo ou com alguém e está sofrendo por aquilo. Se tu chegar e disser que aquele sofrimento é um sofrimento de sonho vazio, olha, periga a pessoa ter uma reação, né, nada amistosa, assim, sabe? Uhum, Se for uma pessoa com tendências violentas, periga ela querer brigar contigo, sabe? Dizer, como assim? Parece que a gente está desdenhando daquele sofrimento, sabe? Então, assim, o que eu estou tentando perguntar é isso, assim, de como, ok, eu entendi, eu tenho fé nesse ensinamento, eu captei, concordo, consigo ter essa percepção, né, de tudo que o Sozek está falando, né? Mas como, na prática, eu me relacionar com as pessoas que não vislumbram isso assim e que acreditam na solidez da realidade, né, do samsara, sabe? Não sei se eu consegui uhum. deixar bem clara a minha dúvida, mas é uma questão de prática do dia a dia, assim, sabe? De lidar com as pessoas e com as questões que aparecem na nossa frente, né? E, né? Porque, sei lá, tem que ter. Eu acho que tem uma relação com essa história de ter uma visão bem-humorada da vacuidade, sabe? De não desdenhar o sofrimento alheio, mesmo que eu saiba que ele é um sofrimento de sonho. Uhum, Né? Não sei se deu para entender uhum. Eu acho que sim. a minha O... dúvida. É que quando a gente ouve esses ensinamentos, aquilo não é necessariamente algo que a gente vai propagandear. Aquilo é uma coisa que a gente vai ver se a gente consegue praticar com a gente mesmo, né? Ele não está sugerindo que a gente vá contar isso para os outros, né? Isso não está dentro do pacote. Então, isso não está na categoria de meios hábeis de como se relacionar com as outras pessoas, por exemplo, enquanto uma ferramenta prática. Aqui é como se ele tivesse um pouco sugerindo que a gente consulte o nosso karma, a nossa realização, a nossa experiência, do quanto que isso parece ser possível para nós, né? Então, é um pouco assim, o quanto que eu, diante das circunstâncias desafiadoras, consigo ver isso dessa forma, mas não que eu vá dizer isso para outra pessoa, né? Isso não. O próprio Buda, quando disse o que ele falou dos ensinamentos de sonho, dos seres de sonho, ele falou aquilo ele falou aquilo para ouvidos que conseguiam ouvir aquilo e que aquilo poderia fazer sentido, mas ele não falou aquilo num contexto aberto ou comum das pessoas vivendo a vida no bloco zero, vamos dizer assim. Ele não falaria aquilo, porque aquilo soaria completamente sem sentido. Então aí tem uma questão de intuição, de meios hábeis. Qual que é a melhor ferramenta prática que eu consigo operacionalizar aqui? Provavelmente não vai ser dizer isso para a pessoa. A gente vai dizer isso, e mesmo essas palavras, elas são muito profundas e densas também. Às vezes, se a pessoa for praticante, tiver um nível de abertura que a gente sente que a pessoa tem com a gente pode ajudar a pessoa a perceber que a mente gira. Aí isso não é a mesma coisa, mas já é alguma coisa parecida, né? De ajudar a pessoa a perceber que a mente gira. A gente vai vasculhando meios hábeis que a gente pode encontrar de como conversar com a pessoa. Às vezes, quando a pessoa está com uma energia muito intensa, ou ela está muito atrapalhada, ela não consegue manter uma mesma visão de propósito por muito tempo. É quase como se a gente conversasse com a pessoa semanalmente e cada semana ela está com uma ideia diferente do que fazer. Às vezes, se a gente simplesmente se propõe a ouvir a pessoa, já é o suficiente, como se a gente oferecesse um terreno para a pessoa rodopiar mesmo. Mas a gente não tenta consertar a pessoa, né? Uhum. Esse consertar, ele nos drena muita energia, né?
Porque tá certo, a gente não queria que a pessoa estivesse passando pelo que ela está passando. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não vai acontecer necessariamente por uma grande instrução que a gente vai dizer para a pessoa. Às vezes pode ser, mas na grande parte é mais pela nossa presença e pela nossa prática, né? É como se coubesse mais a nossa própria prática de ver isso que ele está falando do que como que a gente vai comunicar. Porque se a gente começa a praticar isso de uma forma mais genuína que parecer possível para nós, os meios hábeis vão começar a aparecer e a brotar de dentro de nós, né? Não precisaria da ansiedade de como contar isso, né? É como se deixasse aquilo aparecer pela própria realização. Uhum. Eu acho que a questão são os meios hábeis mesmo, né? Com certeza, eu concordo contigo que chegar para uma pessoa e dizer que aquele sofrimento é vazio, é de sonho e tal, seria a perspectiva mal-humorada, né? Eu acho. A gente desautoriza a experiência da pessoa, porque, enfim, se a pessoa não tivesse aquela experiência, ela não estaria falando. Mas é porque ela está tendo, aquilo é real. A gente não tem o direito de desautorizar, né? E isso é uma coisa muito comum, né? Dentro do caminho, né? A gente desautorizar o outro porque a gente gosta de dar ensinamento para as pessoas, né? Mas essa parte, ela é como se fosse de menor importância no trajeto longo. O que é mais difícil é a gente ter companhia, né? Companhia, assim, faça chuva, faça sol, o lama tá lá. Mas é uma coisa impressionante, né? Então, esse tipo de companhia, independentemente se a pessoa vai dizer alguma coisa muito objetiva ou não vai dizer uma coisa muito objetiva, essa companhia que ela é muito preciosa. Porque é uma companhia silenciosa, né? Isso é que vai fazendo a diferença, porque ela vai estar ali, te conversa de vez em quando, te vai ouvindo e aquilo vai amadurecendo. Porque no fundo, são transformações internas nossas que vão precisar acontecer. Então tá bom, obrigado, Henrique. Obrigado, Zé. Obrigado. Oi, Tamara. Oi, Henrique. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Henrique, eu fiquei tentando pensar naquela frase que ele falou que aqueles que não compreendem a natureza original, que mesmo que não a veja, está usando todo dia. Uhum. E aí eu fiquei tentando pensar assim, como que a gente pode reconhecer ela nas coisas do dia a dia? E eu acho que eu não consegui concluir o pensamento e eu queria ver se você consegue ajudar. Porque aí eu tentei pegar, assim, os momentos que eu acho que talvez fique mais fácil da gente perceber ela. Eu pensei, né, no acordar, no comer e no dormir, que são coisas que a gente faz todo dia, né? Uhum. E aí, eu lembro que em outros estudos você falou também que o momento do acordar era um momento, assim, bem bom de tentar perceber essas coisas. Uhum. E aí, assim, eu pensei que quando eu acordo, a primeira coisa que acontece comigo é ter pensamentos. Uhum. E aí talvez isso pudesse ser uma coisa de luminosidade, mas isso só eu acho que não basta, assim, acho que falta alguma coisa. E quando a gente come, eu achei que a gente faz movimentos muito específicos, né, para comer, e isso também deve ser alguma coisa a ver com a luminosidade, sei lá, algum tipo de, sei lá, alguma criatividade, talvez, que o corpo teve para conseguir fazer aquele trabalho de tirar a energia dos alimentos. E no dormir, que a gente está num ritmo de fazer as coisas, que aí a gente meio que desliga, assim, né? Tipo, a gente relaxa. E o relaxar, para mim, também é tipo uma mágica, assim, porque você está todo agitado, de repente você relaxa, é uma coisa difícil, assim, de acontecer. E aí, quando eu estava pensando nisso, me veio a questão me veio na cabeça, assim, a lei da inércia, porque sempre que a gente está fazendo uma coisa, é difícil da gente mudar o movimento. Se a gente está dormindo, a gente quer continuar dormindo e para acordar é um esforço.
Se a gente está acordado e a gente quer dormir, para dormir é um esforço, né? E eu sei que a lei da inércia foi para objetos inanimados, mas acaba que eu pelo menos sinto isso no meu dia a dia, né? E na lei da inércia fala que a tendência é você continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Se você estiver parado, você continua parado, a não ser que tenha uma força externa que te leve a fazer um movimento. E no caso da gente, vem uma força interna que faz a gente fazer um movimento. E aí eu achei que a natureza original é meio que o contrário disso, porque mesmo que tenha uma tendência a você continuar fazendo o que você está fazendo, ou a ficar parado para sempre, sempre vai mudar, porque eu acho que a impermanência e a mudança tem a ver com a natureza original, essa coisa da mudança. E aí eu não sei, assim, eu tive esses pensamentos desordenados e eu queria que se você conseguir me ajudar a organizar eles. Eu fiquei pensando de onde vem essa energia que sai da gente para fazer a gente mudar os nossos movimentos, para a gente deixar de fazer o que estava fazendo, para se a gente estava dormindo, para a gente acordar. Na hora que a gente acorda, de onde vem aquela energia? Eu não sei. E aí a gente fica muito nessa, assim, a energia vem de fora. Eu acordei porque o sol nasceu, então a claridade me fez nascer. Mas, nascer não, acordar. Mas isso é uma coisa externa. E tem a coisa interna, que são os lungs, que faz a gente se movimentar. Mas se não tem o externo e o interno, porque não tem dualidade, o que tem é a coemergência... Aí eu não sei, sabe? Fico perdida. Mas eu não sei se tem também como explicar. Pois é, muita informação, né? No fundo, é o mais simples, porque o fato de que a mente se engana, isso já é um atestado da natureza primordial, da natureza original, está dentro de nós, né? Por exemplo, a gente cria realidades que não correspondem à materialidade das coisas. Então, a gente se relaciona com coisas que são luminosamente construídas e que elas não têm base. Por exemplo, os teus pensamentos, que tu abre o olho de manhã e tu acorda e tu começa a pensar, que dia é hoje, que horas são, será que eu estou atrasado, será que eu tenho um pouco de tempo, o que eu sonhei hoje de noite? Aí a gente começa a entrar num fluxo, né? Esses fluxos, eles não são só fluxos de pensamentos, assim, discursivos, né? Como se fossem frases. Elas têm realidades dentro, porque daqui a pouco a gente pensa, nossa, mas hoje era o dia que eu tinha combinado de tal coisa. E aí depois a gente lembra, não, mas não era hoje, é amanhã, a gente relaxa. Mas aquela realidade toda apareceu. Então, é assim que a gente faz isso o tempo inteirinho. Então a gente já está usando a natureza original. A questão é que a gente espiritualizou ela um pouco por ela vir dentro do caminho, então ela parece que está dentro de uma visão muito sagrada, né? E o Trungpa Rinpoche é muito interessante, porque, por exemplo, ele tinha uma visão muito interessante de tradução, inclusive, né? Por exemplo, ele não gostava que as expressões como, por exemplo, Dharmakaya, a natureza primordial e assim por diante fossem, ao chegarem nas línguas ocidentais, elas fossem escritas, por exemplo, com letras maiúsculas, porque aquilo estaria implicando uma certa distância da pessoa com aquilo. Aí ele dizia, aquilo está permeando o tempo inteiro, aquilo é a nossa base, já é a nossa base, não tem por que usar uma letra maiúscula que parece que eu estou separado daquilo, né? Então ele foi tentando encontrar formas de demonstrar e de ultrapassar essa separação nos mínimos detalhes, né? Mas aqui, se a gente lembrar do trajeto que o próprio Muso Suzuki fez no texto, que é o trajeto que a gente faz no SEB, o que está de base para a gente entender o que ele está falando é o Prajnaparamita. Então, o Prajnaparamita é a base desse capítulo que a gente está olhando, né? Então, a gente entender que quando a gente olha para um copo, o copo não é o vidro, o copo é uma forma, né? Então, tem uma diferença aqui entre esse Duralex aqui, que copo bom e Duralex.
Aí estou vendo o Duralex, eu não estou vendo o material, eu estou vendo um copo, Duralex, que eu ganhei de tal pessoa. Então a gente começa com essas coisas, isso é a forma. Então eu não me relaciono com o vidro, eu me relaciono com a forma. E começa o Sutra do Coração, começa desse jeito, né? Eu me relaciono com formas, eu me relaciono com sensações, eu não me relaciono com coisas em si, eu me relaciono com isso. Isso já é a natureza primordial construindo as coisas. Mas a gente está tão dentro do sonho que isso parece muito estranho. Então a gente começa com alguma coisa mais didática, que é fazer o exercício de ver a forma, de ver a vacuidade, de ver a coemergência. Mas é como se a gente estivesse retornando, ou andando de costas para poder depois se dar conta dessa natureza original presente em todo momento. Então a gente, quando abre os olhos e vê a nossa casa, e vê a sala da nossa casa, e vê o nosso computador, isso já é a natureza primordial construindo esses significados, agora que a gente está conversando. Eu não preciso pensar que isso está mais evidente em alguns momentos e não em outros, né? Isso é incessante. Mas se a gente, por exemplo, não fizer prática, isso vai ficar só no nível discursivo. Então, a prática da meditação, ela pode se tornar o laboratório onde eu me dou conta disso. Então, por exemplo, a gente quando vai no laboratório e a gente vai pegar uma amostra e a gente vai botar no microscópio, a gente vai ver que tem muita coisa ali. Tem muitos tipos de vírus, por exemplo. Só que isso é igual à meditação, porque assim, isso já está totalmente presente. Só que nas condições de movimento, dinâmicas naturais, a gente não consegue ter olhos para enxergar, porque está tudo se mexendo um pouco rápido demais. E tem muita coisa acontecendo. Mas aí se eu paro, olho, contemplo, eu me dou conta que aquilo sempre esteve lá. Mas a gente dá uma olhada assim e pensa, não, tá limpinho. Aham, tá limpinho. Vocês já viram essas reportagens de estudo de celular, quantidade de fungos e bactérias? Assim, é Chernobyl isso aqui, pessoal. Eu não sei como é que a gente não morreu ainda, mas é uma quantidade absurda de troço que tem assim no celular, né? Mas tá tudo lá, a gente dá uma olhada, passa um paninho e pensa, tá limpo. Só porque a gente não tá parado, não parou para olhar. Mas é assim. Natureza primordial também, tá lá, mas a gente não para ver, aí não vai ver, né? Meditação é para isso. Vou comprar um microscópio bem grande agora para ver a natureza primordial. O Alan Wallace, ele usa essa imagem, sabe? Ele fica falando dos cientistas Galileu que desenvolveram os telescópios, aí ele vai falar do poder da meditação, que a gente desenvolve uma espécie de telescópio interno. Ele usa essas imagens, assim, astronômicas, né? Mas é para a mesma coisa. Essas imagens científicas, vamos dizer assim, né? Para quem tem conexão, mas o percurso é o mesmo, né? Obrigada, Henrique. Obrigada, Obrigado. gente. Guta, cadê você, Guta? Foi. Pois eu levantei, baixei, levantei, baixei. Pois é. Mas dá tempo? Dá tempo. Tá. Então é assim, que isso me veio a partir do que o Zé falou de como falar com as pessoas, né? E daí eu me dei conta assim de que eu uso essa ideia de que a mente gira. Quando eu estou falando com a pessoa e estou vendo ela em sofrimento, eu falo isso, né? Olha, mas já passaste por essa situação e depois aquilo passou, né? Então essa ideia de que a mente gira. E outra coisa que eu faço também, que aí eu fiquei um pouco em dúvida, porque como eu tenho uma tendência, né, assim, ser uma pessoa meio mística, pode ser que eu esteja vendo as coisas de uma maneira diferente, né? Mas assim, ontem mesmo, né? Eu peguei um Uber e estava conversando com o cara, e aí eu disse para ele assim: mas tu percebe que por trás dos problemas
tem uma região que está bem. Tenta te lembrar de coisas boas que acontecem contigo. Apesar dos problemas, sempre tem alguma coisa boa acontecendo. E aí eu tentei mostrar isso para ele, sabe? E ele foi dizendo, tu tem razão, não sei o quê. E aí eu queria ver contigo isso. Isso é uma viagem esotérica ou isso tem a ver com a natureza original, primordial? Eu acho que é um super meio hábil, eu acho que só vai depender da pessoa. Eu acho que cada caso é um caso, né? Pode ser que pegue um motorista do Uber meio atravessado, pare a viagem naquele momento, né? Mas aqui tá uma viagem, isso aqui chega. Pode ser que tenha outro que tenha algum tipo de conexão, né? Acho que cada caso é um caso. Eu acho que é um pouco acerto e erro, sabe? Não, mas eu sinto com quem que eu vou falar, né? Sim, sim. Começou um assunto que deu para perceber, depois ele até me falou que ele faz terapia. Não vou falar com qualquer pessoa assim, né? Eu meio que sinto a pessoa. Mas o que eu quero te perguntar é se isso que eu falei, que é porque eu sinto, né? Que é porque eu vejo isso. Isso é uma viagem esotérica ou isso é ou isso está relacionado à natureza primordial? Isso é o exercício da natureza primordial, porque é como se a gente convidasse a pessoa a se ver. É como se, por exemplo, a gente quando está dentro de um sofrimento, a gente não está conseguindo se ver de uma forma mais ampla, né? Ainda que a gente tente, a gente não está conseguindo. Aí quando chega uma informação dessas, como essa que se ofereceu para ele, pode ser que aquilo tenha feito um clique e a pessoa repentinamente consegue dar um passo para trás. Aí aquilo pode ser muito libertador. A pessoa, nossa, mas olha onde é que eu andava. Porque quando a gente começa a sair da buraqueira, das bolhas que a gente anda, a gente tem um momento que a gente diz, minha nossa, olha onde é que eu andava. Olha onde é que a minha mente foi. É sempre isso, a gente dá um passo para trás, pelo menos um. Daqui a pouco a gente dá dois. Imagina, olha só as ideias que eu estava tendo. Que viagem. A gente começa a se descolar. É tipo uma fita adesiva que vai perdendo a cola. A gente, mas que coisa estranha isso aqui, né? Como pode, né? Onde é que eu estava com a cabeça? Olha só, que loucura, a energia como é que estava. Isso já é o exercício do caminho, porque a gente está desacoplando, está ficando mais leve, né? Então está se distanciando no bom sentido, né? Distanciando não de adeus, não, a gente está vendo melhor, por incrível que pareça. Então isso é o exercício do caminho em direção. A natureza primordial é como se fosse a culminância desse processo. Só que a gente vai indo por etapas. Então é isso mesmo. Esse é o caminho. Vai ser como se fosse mais direto ver assim, né? Do que a gente inventar muito nome, né? Muita técnica, né? Legal. E ele te deu 5 estrelas depois na corrida, não? Bah, nem vi, mas eu dei para ele. Ele era muito querido. Muito. Legal. A gente falou depois até sobre astrologia. Ó, tá vendo? E eu estou contando para todo mundo aquilo que tu me disseste que foi libertador, que eu busco harmonia de uma forma autoritária. Eu contei para ele isso. Aí eu disse, olha, não quero ser invasiva, mas será que, né? De repente eu fiz isso, né? Ele, não, foi muito bom. Que bom. Ai, ai. Oi, Márcio. Oi, quero fazer uma pergunta, talvez ela pareça um pouco técnica, não sei, enfim. Sei que, até onde eu entendi, o sofrimento ele surge dos 3 animais, assim, no samsara. Uhum. Mas, uma vez que a natureza primordial está em tudo, eu fiquei pensando, o sofrimento também é a manifestação da natureza primordial?
É que o sofrimento, ele surge da visão estreita, né? Então, a visão pode ficar estreita, mas a liberdade está presente, mas é como se naquele momento a ampliação da visão, a gente não sabe muito bem por onde fazer acontecer. E se a gente está muito afinado com a visão estreita, não parece nem fazer sentido a gente querer ampliar a visão. Mas é interessante olhar que o sofrimento ele é proporcional à visão, à estreiteza da visão. Então, o Buda ele não vai introduzir isso de uma forma que seja necessariamente dramática, né? Mas ele vai falar da visão. Então, a visão estreita, o sofrimento é inevitável. A visão ampla é como se não tivesse muita aderência para o sofrimento. Porque está vendo de uma forma mais ampla. Então, é quase uma experiência de zoom, sabe? Se o zoom tiver muito estreito, ele tiver focado e não tiver vendo mais nada, aí é meio matemático, porque o número de coisas que a gente está vendo é só uma. Aí a gente começa a ver exemplos disso, né? Por exemplo, a gente quando está com raiva de alguém, a gente não só tem a sensação de estar com raiva, a gente tem a sensação que a outra pessoa é um monstro. Naquele momento, qualquer possibilidade de tentar imaginar que aquela pessoa pode ter alguma qualidade é impossível. Não faz nem sentido tocar nesse assunto. E que ninguém toque nesse assunto, melhor falando, né? Que ninguém nem tente. Então isso é a vida, a gente vê uma coisa e não consegue ver outra. Aí o sofrimento é inevitável, porque a gente está com a visão estreita. Então é o fato de que quando a gente... Aí aquela explicação do Lama de Avidya faz muito sentido, porque quando a gente vê algo, o fato da gente estar vendo o que a gente está vendo esconde muita coisa. Então, mais do que ver, a gente não suspeita do que está escondido, do que está ocultado, né? Então não é que aquilo não está operando, aquilo está, mas a gente não está vendo porque a gente está ocupado, distraído com o que a gente está vendo. Então a visão está estreita, né? Não sei se vocês lembram quando... Foi logo que estourou a pandemia, eu acho. Eu não lembro se era na Tailândia ou se era em Mianmar. Aquilo correu o mundo, né? Que era uma professora de... Era tipo uma personal trainer, assim, fazendo um exercício. E ao fundo, os caras dando um golpe, derrubando o governo com um tanque de exército entrando. Então, não é que tem uma coisa errada, não é sobre certo e errado. Ela estava fazendo o que ela estava fazendo, estava perfeito. E ela estava filmando, ela estava preocupada, estava perfeito, não é sobre isso. Mas esconde muitas coisas, porque a gente está ocupado com o que a gente está vendo. É bizarro, atrás os tanques passando, invadindo o palácio do governo, com arma, com tudo, e derrubando o governo. Vocês imaginam? Uma coisa surreal. Isso é o sofrimento, porque a gente está vendo alguma coisa e não consegue suspeitar de outras naquele momento. A gente não tem nem como culpar a pessoa. Não tem como culpar, porque não se trata de culpa. É que a visão está estreita. Isso é o samsara. Aí o sofrimento acontece. Então é sobre visão, né? O quão ampla consegue ser a nossa visão. É sobre... Aí o sofrimento, ele não é sofrimento, é visão que está estreita. Melhor ver assim, porque fica menos pessoal e fica melhor de olhar e de contemplar enquanto prática, né? Mas daria para dizer que o sofrimento é o oposto da manifestação da natureza primordial, ou inversamente proporcional? Não, Né? não cabe isso. Estreitamento da visão. É. Mas aí pelo É menos... como se o sofrimento ele fosse inerentemente impuro, ele fosse alguma coisa nesse sentido, né? Mas se é o estreitamento da visão, a natureza primordial também não é ampliação da visão? Ela é um exercício de liberdade, né? Só que é uma liberdade que a gente vai realizando ela aos poucos, né?
Então, é um exercício de liberdade. Por exemplo, a gente talvez tenha experiência, a gente com certeza tem experiências de sofrimento passados que depois de um tempo a gente olhando para aquilo já não parecia mais tão horrível, do jeito que pareceu na hora, ou por um tempo, já não está mais tão horrível. A gente talvez comece a ver outras coisas ali dentro, né? Aí a experiência do sofrimento ela muda. O que é mais impressionante é como é que a felicidade vira sofrimento. Isso é muito impactante. A gente contempla pouco isso, sabe? Essa virada aí, que é como que aquilo que a gente desejou e era agradável e era isso e era aquilo, agora a gente talvez não suporte ver, né? A gente não suporte entrar em contato. Então é como se as coisas elas nunca fossem fixas, né? Muito impressionante. Então a natureza primordial está no meio disso. Elas nunca são finais, né? Isso é um pouco chocante. Porque a gente diz, ah, então tá, era um sofrimento, agora eu curei. Agora tá na moda essa palavra, né? Cura. Eu curei, tá curado. Ah, daqui a pouco a mente gira de novo. Então é melhor a gente relaxar, né? Porque a questão é a ampliação da visão. A visão fica mais ampla, né? E é muito interessante porque a gente vai olhando isso já nem é sobre ser budista ou sobre não ser budista, é uma outra coisa, né? Isso não está ligado a uma experiência religiosa ou não religiosa, né? É algo que a gente tenta ver, né? De tentar ver, tenta viver aquilo também, né? Aí fica menos pesado também, né? Menos budista, vamos dizer assim, menos espiritual também. Se a gente para pensar, essa conversa ela é praticamente incabível, assim, no meio do bloco zero, no meio do mundo, né? Porque onde já se viu? Então é muito improvável que esses conceitos, essas visões, elas penetrem na vida da gente e na cultura, assim por diante, né? É uma coisa um pouco improvável. Mas quando a gente começa a olhar, a gente vê que aquilo faz sentido. Mas tá bom, gente, já quase 9h30. A gente vai se despedir aqui, fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lopcho Sun Rin Luche Zanin Sa Sun Chapa Peldro Ju Cho Sun Nam Wadan Midrau do Sung Ele Show.